Pois é, apesar desse anúncio de queda nos roubos a banco, isso não quer dizer que eles tenham parado de acontecer. Como nós vimos aí na sexta-feira, houve essa situação com a moça que ficou com uma câmera, uma bomba, suposta bomba amarrada ao corpo. E também na sexta-feira houve um mega assalto que começou em Guarulhos com perseguição. Troca de tiros. Troca de tiros pela cidade. Cena de cinema mesmo, né? E esse caso que nós mostramos aí da bancária, que teve uma câmera pendurada ao peito, os bandidos disseram que era uma bomba. Quem é que ia contrariar? A bancária? A polícia? De jeito nenhum. Claro. Gente completamente acuada. E você veja, 7 milhões nos últimos anos, bastante dinheiro investido para tornar os bancos uma fortaleza, mas as casas dos funcionários continuam à mercê dos bandidos que entram, assaltam, sequestram, ameaçam e acabam levando dinheiro. Pois é. E nesse outro assalto que aconteceu na sexta-feira, que movimentou, apavorou a zona norte de São Paulo e também a cidade de Guarulhos, 2 pessoas foram presas após esse assalto, após a perseguição. E 3 pessoas morreram. Foi enterrado o corpo do policial militar, morto ao tentar prender os criminosos. É verdade. Outras 2 pessoas morreram. Um inocente e um dos criminosos mais procurados do país. O homem conhecido como Balengo, que era integrante da facção criminosa que age dentro e fora, né, dos presídios paulistas e brasileiros e que participou do maior assalto a banco do país em Fortaleza. Foi uma tarde com cenas de guerra nas ruas. Começou em Guarulhos, na Grande São Paulo, e terminou de maneira trágica na zona norte da capital paulista. 3 mortos, 12 feridos. O assalto a esta agência bancária no centro de Guarulhos começou pouco antes das 2 da tarde. Armados com fuzis e metralhadoras, os criminosos roubaram cerca de R$100 mil. Quando saíam, foram surpreendidos pela polícia. Eles reagiram e deram início a uma fuga desesperada. O grupo de aproximadamente 15 homens se dividiu em 2 e, no confronto com a polícia, deixou um rastro de violência por onde passou. Foi uma coisa de pânico mesmo. O metalúrgico Leandro Marques, de 22 anos, estava de moto, parado num semáforo, quando foi atingido por uma bala perdida e morreu. O rapaz saiu de casa para comprar um celular. Seria uma surpresa para a namorada. Um negócio muito triste, um episódio lamentável e ruim. Passar justamente nesse horário, nem um minuto antes, nem um minuto depois, para que pudesse não ter acontecido esse episódio. Os ladrões roubavam carros no meio do trânsito. Esta caminhonete foi um dos veículos. Ficou com os bandidos por aproximadamente 10 minutos. Na troca de tiros, a picape foi atingida 19 vezes. Nívia estava no carro. Era refém dos bandidos. Fiquei no meio dos 2. E ali eles continuaram atirando também, atirado pro lado da polícia, porque vinha tiro de todos os lados. A perseguição era feita em carros e motos. Vários policiais foram baleados. Estas imagens, gravadas com um celular, mostram um dos PMs feridos. Pessoas que passavam pelo local tentavam acalmá-lo à espera do resgate. Uma parte do grupo conseguiu despistar a polícia. Aqui nesta rua, na zona norte de São Paulo, 2 assaltantes foram cercados. Eles se refugiaram nesta casa, onde fizeram 4 reféns. Um batalhão de policiais cercou o local. Um policial que tentou entrar na casa foi baleado. Começou a negociação. Um assaltante permitiu que o policial ferido saísse, mas exigiu que o resgate fosse feito pelo telhado da construção vizinha. Um dos assaltantes já entrou na casa ferido. Segundo os reféns, ele sangrava muito, sentou no sofá e logo depois caiu morto. Os reféns só foram libertados depois de 3 horas. O outro assaltante se entregou. A gente sente pavor, né? Lógico, você tá na mira de um revólver, você vai fazer o quê? Pouco depois, uma informação surpreendente. O assaltante morto na casa era um dos criminosos mais procurados do país. Carlos Antônio da Silva, o Balengo, era considerado um dos homens de confiança da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Ele seria o responsável por várias ações do grupo fora dos presídios. Balengo também teria participado do furto de R$165 milhões ao Banco Central em Fortaleza, o maior da história do país. A polícia acredita que ele também liderou a maior onda de atentados do PCC em São Paulo há 2 anos. Carros e ônibus foram incendiados, bases da polícia atacadas. 36 policiais civis e militares morreram. Pouco depois, o criminoso foi preso em Porto Alegre. Lá, ele liderava uma ação semelhante ao assalto ao Banco Central. Balengo foi condenado a 7 anos de prisão e levado a um presídio de segurança máxima.
Mas, logo depois, numa decisão polêmica da Justiça, ele ganhou o direito de cumprir a pena em regime semiaberto. Resultado, fugiu apenas 12 horas depois. Para nós é uma surpresa que uma pessoa com essa vida criminosa pudesse estar na rua depois de 1 ano apenas de prisão, né? O Balengo tem uma vida criminosa aí já de muitos anos. Porém, se você for fazer uma pesquisa nos dados oficiais, nos arquivos oficiais, você vai achar muito pouca coisa com relação a ele. Até mesmo porque quase todos esses criminosos, eles usam documentação falsa. O fim da carreira criminosa de Balengo seria motivo de comemoração para a polícia, não fosse o preço, os feridos e a morte de outras 2 pessoas. Entre elas, um colega que era considerado exemplo na corporação. O policial militar Ailton Tadeu Lamas tinha 22 anos de profissão. Ele participava do cerco aos assaltantes na casa quando foi baleado. Morreu no bairro onde morava. O soldado Lamas era daqueles policiais respeitados pela comunidade. Um reconhecimento conquistado sem usar a arma. Pelo contrário, ele era chamado de parteiro. Ganhou esse apelido porque ao longo da carreira ajudou 14 crianças a nascer. O corpo do PM de 44 anos foi transportado por um caminhão dos bombeiros. Ele era casado e tinha 2 filhos. Foi enterrado com honras militares no mausoléu da polícia. Apenas os policiais mortos em serviço são enterrados aqui. Apontar! Fogo! Estas imagens mostram o soldado Lamas na festa de casamento de um sobrinho. Apesar da dor, a família e os amigos querem guardar a lembrança de cenas como essa, de um homem feliz e sempre pronto a ajudar as pessoas. A vida dele era a rua. Ser policial. Ser policial. Eu definiria ele com uma única palavra: herói. Olha, o detalhe desse crime cinematográfico da semana passada aqui em São Paulo é armamento pesado, armamento de guerra nas mãos de bandidos. Esse foi mais um caso em que o poderio de fogo dos criminosos se mostrou muito superior ao dos policiais, né? Aí não tem como brigar, né? Vamos falar mais sobre esse assunto agora ao vivo de São Paulo com o repórter Jean Brandão. Jean, bom dia. Por que os policiais nunca estão tão bem armados quanto os criminosos? É a polícia que está defasada ou são os bandidos que têm acesso fácil demais a armamento pesado? Bom dia, Luciana. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Olha, na verdade, parece ser uma mistura desses 2 fatores. Até porque para o policial utilizar determinado armamento, ele precisa respeitar um procedimento legal. Ele precisa ter um treinamento específico e ter autorização para utilizar esta arma. Enquanto aos criminosos basta ter dinheiro para comprar esse armamento no mercado negro, o que parece não ser muito difícil. Sobre esse assunto, eu converso com o Rodrigo Guerra, que é especialista em segurança e está aqui comigo. Bom dia, Rodrigo. Especificamente com relação a essa ação que aconteceu em Guarulhos. As imagens mostraram, enfim, que os bandidos estavam realmente muito bem armados. Sim, eles estavam possuindo aí metralhadoras, fuzil e algumas pistolas 9mm, ou seja, a quadrilha estava muito bem, a arquitetura do crime estava muito bem preparada ali para aquele tipo de ação. Como é que eles conseguem essas armas? Esse armamento ele entra de forma clandestina, ele entra através das fronteiras do país, através de contrabando e através, provavelmente esse armamento está sendo investigado pela polícia, deve ter entrado até pelo próprio Rio de Janeiro, através do Comando Vermelho aqui para a capital. Eduardo? Eu tenho uma pergunta para o nosso entrevistado, porque agora há pouco a gente mostrou aqui o investimento da Federação dos Bancos em segurança nos últimos 7 anos, a Federação de Bancos. E a minha pergunta é a seguinte: proteger os bancos é uma coisa. Agora, como é que se dá conta de combater a artimanha dos criminosos do outro lado, que tem sido sequestrar funcionário de banco, sequestrar gerente de banco e conseguir senha, entrar no banco, levar o dinheiro sem problema nenhum? Quer dizer, esse outro ponto que faz vítimas, reféns aí, é que é o grande problema, né? Rodrigo, a pergunta do Eduardo é a seguinte: como é que se faz para controlar essa artimanha dos criminosos? Parece que cada vez mais eles têm acesso a informações, por exemplo, de quem trabalha nesses bancos, enfim, como é que se faz para controlar essa ação desses criminosos? São maneiras que você tem que tomar como prevenção. As pessoas que trabalham em agências bancárias têm que tomar até mais um pouco de atenção no seu dia, do seu cotidiano. As quadrilhas se especializam, elas investigam e pré-selecionam o seu alvo um tempo antes. Existem casos relatados até pela própria emissora, pela Record, que esse tipo de quadrilha vai lá, investiga a família e usa alvos até para fazer ameaças a esse tipo. Luciana? Já,
A gente sabe que os bandidos, como você acabou de dizer aí, estavam armados com AK-47, AR-15, geralmente é isso que eles têm. A polícia começar a usar esse tipo de armamento também no seu policiamento, é a solução? Rodrigo, será que não seria a hora da polícia também passar a utilizar esse mesmo armamento que os criminosos estão utilizando, armamentos cada vez mais pesados? Sim, a polícia, tanto a Polícia Militar como a Polícia do Estado de São Paulo já possuem um armamento específico. Mas é como você disse no começo da nossa entrevista, eles têm que passar por treinamentos e por procedimentos e serem documentados. Não é qualquer policial que tem hoje o poder de estar saindo com um fuzil na rua. Você pode ver que nesta ação policial existiam policiais específicos do GAT, do GER, do GOI, que estavam lá preparados após o sinistro, óbvio, de estar podendo até coibir esse tipo de ação. Mas não todos os policiais podem usar. Isso pode ser modificado, como aconteceu no Rio de Janeiro, onde os policiais cada vez utilizam nas ruas armas mais pesadas? Sim, isso depende da nossa legislação, um trabalho aí, acredito eu, que com o governo, com a Secretaria de Segurança Pública, junto com o Ministério Público, para que possa permitir em breve, aí tão breve, o uso da polícia usar o armamento mais específico aí no caso. Ok, obrigado pelas suas informações. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Jean. Eu pergunto se é a solução, porque a mim parece que não, né? O que a gente está precisando realmente no nosso país são penas mais duras para esses bandidos. Você vê aí esse próprio Balengo, né? Acabou fugindo, o policial mesmo comentou que ficou 1 ano só preso. Como é que pode um bandido como esse? E a pergunta que a gente se faz quase diariamente aqui, como é que podem pessoas com fichas criminais tão extensas estarem em liberdade? As experiências de todo mundo mostram que assalto a banco se combate mais com inteligência do que com armamento pesado.